Olá, hoje nós vamos tratar a respeito do ICMS, um imposto estadual previsto no artigo 155 da Constituição Federal e que é o mais importante imposto dentro da competência dos Estados membros e do Distrito Federal. É o imposto que é responsável pela maior movimentação financeira dos tributos de toda a ordem jurídica brasileira e, por isso mesmo, carrega consigo uma certa carga de complexidade que demanda que nós tenhamos bastante atenção nas noções introdutórias a respeito do ICMS que traremos agora. Óbvio que essas noções introdutórias vão ser trabalhadas da forma mais completa possível e nós vamos ver os principais aspectos que geralmente são cobrados nas avaliações que não envolvam concursos da área fiscal ou concursos que demandem um conhecimento tributário mais complexo. Então, para aquela sua prova da OAB ou para um conhecimento mais generalista sobre o ICMS, essa aula é o ideal. Então, nós vamos trabalhar aqui com a chamada regra matriz de incidência do professor Paulo de Barros Carvalho. Então, a regra matriz de incidência, só fazendo uma breve retomada de quais são os seus elementos, existe o antecedente da regra matriz de incidência, composta pelos elementos ou aspectos: material, um fato, um verbo mais um complemento, e daí nós temos uma grande quantidade de aspectos materiais do ICMS na ordem jurídica brasileira, o aspecto temporal, o momento da prática, o momento em que a legislação aponta como praticado o aspecto material da regra matriz de incidência, o aspecto espacial, ou seja, o local onde aquele critério material vai ser desenvolvido, e daí, realizada essa parte inicial do antecedente, parte-se para o consequente, ou seja, para o segundo momento, que é onde é travada a relação jurídico-tributária entre o sujeito ativo, aqui os sujeitos ativos são Estados-membros e Distrito Federal, e os sujeitos passivos, que são contribuintes e responsáveis. Aqui nós temos muitos casos de responsabilidade, ou seja, de sujeito passivo responsável não contribuinte, no caso da regra matriz de incidência do ICMS. No aspecto quantitativo, trabalha-se a base de cálculo e alíquota, e é isso que nós vamos ver nos próximos minutos. Então, o critério material da regra matriz de incidência do ICMS, ele traz as seguintes possibilidades: saída de mercadorias, observando aí que essa expressão saída, ela é sinônima de venda de mercadorias. Quando essa saída ocorre, estamos aí diante do primeiro critério material da regra matriz de incidência do ICMS, a saída ou venda de mercadorias. Observe aqui que nós estamos diante de um ato de comércio, não se trata de uma doação. Se doação fosse, nós teríamos o critério material de um outro imposto, que é o ITCD estadual. O segundo critério material é a importação de bens, então é o caso aí do ICMS importação. O terceiro, a entrada interestadual de bens, ou seja, quando os bens vêm de um outro estado da federação, ou seja, o estado de origem não é o estado de destino, não é o estado onde vai haver o consumo dessa mercadoria. Então, a operação interestadual acontece dessa forma quando o estado de origem, ou seja, o estado de onde é adquirido o bem imóvel, é diferente do estado de destino, o estado onde o bem imóvel, onde o estado é diferente do estado de destino, que é o estado onde haverá o consumo daquela mercadoria. Então, bens de outra unidade da federação para a Paraíba, no caso aqui de ativo permanente, de aquisição de ativo permanente, serviços de transporte e de telecomunicação. Faço uma ressalva aqui. Antes de 1988, o imposto não se chamava ICMS, mas sim ICM. Não havia essas duas possibilidades de serviços, nem de transporte interestadual e intermunicipal, que eu já faço a ressalva, que são só esses dois tipos de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Se o transporte vier a ser realizado dentro das fronteiras do município, nós não teremos o critério material do ICMS, sim do ISS. Então,
dentro das fronteiras do município, o critério material desse serviço de transporte é do ISS, não do ICMS. Então, para ser serviço de ICMS, há de ser o transporte interestadual e intermunicipal. Serviços de telecomunicações, a entrada de energia elétrica, observe-se que para fins jurídicos a energia elétrica é sim um bem móvel, ou seja, é uma mercadoria de fato, entrada de combustíveis e lubrificantes, fornecimento de alimentos e bebidas em geral. Aqui nós temos os casos de lanchonetes, de restaurantes, de buffets, enfim, de todas aquelas situações em que há o fornecimento de alimentos e de bebidas, fornecimento de mercadorias em serviço sem ISS, fornecimento de mercadorias em serviço com ISS e essas hipóteses que nós vimos aqui, né, todos esses critérios materiais que nós observamos em relação ao ICMS, eles podem ser praticados por um microempreendedor individual, em regime de simples nacional e com substituição tributária, bem como pelo contribuinte normal. Então, temos aí as hipóteses que são retiradas, em especial, da Constituição Federal, da Lei Candir e da Lei Estadual do ICMS. Pois bem, está aqui a regra matriz de incidência do ICMS do Estado da Paraíba, a Lei 6379/96, a lei estadual é essa, e a lei complementar que regula todo o ICMS, independentemente de qual seja o Estado ou do Distrito Federal, é a lei denominada Lei Candir, Lei Complementar 87/96. Então, aí vocês observem que tudo que for em vermelhinho será da lei estadual, do ICMS, e tudo que for em azul, dentro dos parênteses, nós teremos a Lei Candir, a norma geral do ICMS. Pois bem, o critério material principal do ICMS, nós vimos que temos aqui diversas hipóteses, não é verdade? De incidência, de critério material de hipótese de incidência, são essas 11, né? A que nós vamos trabalhar aqui de forma mais específica e a mais importante delas, que é a saída de mercadorias. São as próprias operações de circulação. Essa circulação é uma circulação comercial, uma circulação que tem por objetivo um ato de comércio, uma venda da mercadoria, ou para a revenda ou para o consumidor final. O critério temporal, ou seja, o momento em que a legislação aponta para a ocorrência desse fato, que é a realização das operações de circulação de mercadorias, é o momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Maíra, qual é o momento da saída? É o momento da venda. Ou seja, quando a venda ocorre, nós teremos essa saída que denota o critério temporal do ICMS. Nós temos o critério espacial, é o local da operação, são os limites geográficos dos estados, como estamos aqui, né, tratando do ICMS do estado da Paraíba, são os limites geográficos do nosso próprio estado da Paraíba. O critério pessoal do ICMS, o sujeito ativo é o estado da Paraíba. Aqui, se nós quisermos tratar de uma forma mais generalista, são todos os estados e o Distrito Federal. E o sujeito passivo é a pessoa que realize com habitualidade ou em volume que caracterize o intuito comercial operações de circulação de mercadoria. Esse intuito comercial é muito relevante para que exista a regra matriz de incidência do ICMS. Se for aquela venda esporádica nos grupos de desapego do WhatsApp ou em OLX, ou uma venda eventual de algo que já estava usado dentro da sua casa, ou uma troca de um automóvel, onde você, particular, dá como entrada de um automóvel novo o seu automóvel antigo. Então, nessas hipóteses aí, nós não temos um sujeito passivo de ICMS, não temos um ato de comércio, uma operação que seja realizada com habitualidade. Mas, em todas as situações, quando há essa habitualidade e um volume que caracterize operações de comércio, ou seja, atividades comerciais, teremos a hipótese de incidência do nosso querido ICMS. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, daí já a gente vai trabalhar de forma mais
alongada esse conceito do que é o valor da operação, do que para fins da legislação significa valor da operação. E daí a alíquota do ICMS é de 12% nas operações interestaduais. Então, quando há uma venda do produto paraibano para outros estados da federação, a alíquota que resta, que caberá ao estado da Paraíba, é a de 12%, e lá no estado de destino será cobrado o complemento. Enquanto que a alíquota interna do estado da Paraíba é de 18% ou 25%. Algumas operações, a maioria sim, com 18%, mas algumas delas, tais como operações de telecomunicações, energia elétrica, tem essa alíquota um pouco mais elevada. E daí eu trouxe aqui para vocês também a regra matriz de incidência do ICMS importação, muito semelhante. Observe que aqui o critério material é a aquisição da mercadoria ou bem importado do exterior. Aqui o aspecto temporal muda um pouco, é o momento do desembaraço aduaneiro. Observe que nesse desembaraço aduaneiro são cobrados outros tributos, a exemplo de IOF, importação, de PIS/COFINS, importação, de IPI, importação, do próprio imposto de importação e do ICMS. Então, em uma atividade de importação, o despachante aduaneiro ele calcula todos esses tributos. E daí, como aspecto temporal da regra matriz de incidência do ICMS importação, nós temos o momento do desembaraço aduaneiro. O aspecto espacial é o estabelecimento onde ocorre a entrada jurídica nos limites geográficos da Paraíba, né? Veja que a entrada jurídica não é a entrada física, é quando a nota fiscal é faturada e o despachante encaminha essa nota fiscal para a pessoa jurídica adquirente desse produto importado que será revendido. O sujeito ativo é o estado da Paraíba, e aqui, como eu falei da outra vez, de uma forma generalista, todos os estados e o Distrito Federal podem cobrar o ICMS importação. E o sujeito passivo é o adquirente ou importador da mercadoria. A base de cálculo é o somatório dos valores, como mercadoria ou bem, imposto de importação, IPI importação, câmbio, as despesas aduaneiras, é chamado cálculo por dentro, e a alíquota 18%. Vou retornar aqui só um minuto para a base de cálculo do ICMS saída de mercadorias, né, aquele primeiro critério material, para dizer para vocês que o valor dessa operação é o valor do bem, o valor do seguro, se houver, bem como o valor do frete, se for frete CIF, ou seja, aquele frete que está incluso no custo do produto. Temos dois tipos de frete, o frete CIF, que é aquele que está incluso dentro do preço do produto, e o frete FOB, Free On Board, que é aquele frete que é apartado do custo do serviço. Observe que quando esse frete é apartado, ele é o ICMS transportes, daí incide o ICMS também, mas para o transportador. Aqui, quando o frete é CIF, significa dizer que ele está incluso no valor da operação e na base de cálculo do ICMS. Então, repetindo a base de cálculo do ICMS saída de mercadorias é o valor da mercadoria, o valor do bem, o valor das operações de seguro, se houver, e de transporte, se o frete for CIF, ou seja, aquele que é arcado pelo sujeito passivo. Muito bem, então, só para finalizar, sobre os serviços de transporte, nós temos como critério material a prestação de serviço interestadual ou intermunicipal. O momento é o momento do início da prestação de serviço, o local, também o local do início, sujeito ativo, estado da Paraíba ou demais estados. Sujeito passivo do ICMS Transportes é a pessoa que realize com habitualidade ou em volume que caracteriza o intuito comercial, ou seja, é o próprio transportador, seja ele pessoa física ou jurídica, isso não importa, mas que realize de forma comercial os serviços de transporte. A base de cálculo é o valor do serviço
e as alíquotas de 12% para operações interestaduais e 18% para